Na aula passada, a gente ficou vendo aquela parte mais introdutória lá de nomes e coisas do gênero. Daí tu falou que tu viu no PDF, né, numa coisa que o professor tinha te mandado, que as respostas estavam semelhantes, né? Tava tudo meio certo. Isso. Isso, legal. Então agora a gente já pode evoluir um pouco. Tu tem essas respostas a princípio para esse PDF aí também, né? Tem, eu te mandei já, eu acho. Show. Tá bom. A ideia é a mesma, né? Segue essas classificações e algumas definições mais básicas. Pô, muito bem feito com esses PDFs. Beleza. Então tá. Então a ideia é essa. Então agora a gente pode dar uma continuada aqui. Vamos ver o que o programa pede. Considere de novo o programa 4 do último, né? Da semana 1, no caso. Isso. Olhe o histograma com BIM. Essa palavra é nova para mim. Com Qual? comprimento de. BIM eu não sei o que é também, mas vamos lá. Olha para esse histograma com, eu não sei o que é BIM, tamanho de 20, começando com Começando. zero. Caramba, o que que é BIM? Deixa eu traduzir aqui rapidinho o que é BIM. Também vou pôr no Google Tradutor aqui, palavra nova. Não sei do Itbin. Uma caixa, Caixa? um box. Deve ser o Boxplot, mas eu não lembro desse Boxplot lá. Eu também não lembro, mas A gente pode construir. E descreva a antissimetria da distribuição. Baseado no histograma, você espera que a média ou a mediana ser mais larga ou ela se ou aproxima da aproximadamente mesma? a mesma. Tá. Bem, para isso a gente tem que pegar as coisas da última aula, né? É. Então, tá, deixa eu achar na nossa conversa aqui. Que era essa aqui, coloridão. Vou abrir no Paint já, de uma vez, tá? A gente Tranquilo. resolve a questão lá. Deixa eu dar uma arrumada aqui. Vou editar aqui. Vou abrir aqui. Minha caixa, essa é nova pra mim. Vim ser caixa, pô, os caras inventam coisa aí na Alemanha. Então tá. Temos. Essa era 4. Agora, ele, pelo que eu estou entendendo, ele quer que a gente faça o boxplot disso. Esse BIM aí deve estar falando sobre isso. Certo. Eu não Eu tenho nem acho. ideia do que seria esse BIM exatamente, Pois é, eu mas também não. Nunca vi esse termo em estatística. Mas a certo. gente pode dar aquela copiada lá do slide, né? Das respostas lá. Vamos ver. Certo. A gente pode olhar, né? Isso. Vamos ver o que ele quer fazer nessa primeira. Eu não sei exatamente onde estão as respostas disso, né? Mas Tá, tá aqui. é só descer o PDF Uhum. que vai começar a aparecer. Eu entendi. As bins que ele fala são as caixas do histograma. Certo. Veja que o nosso histograma ele é feito de várias caixinhas, né? Verde, azul, Sim, etc. sim. Então, isso são as bins. Tá? Então, agora, se a gente pegar a questão aqui, ele diz para encontrar a caixa que começa no comprimento 20, começa no zero. Tá? Bem, tem que ver de novo o que o programa faz. Para sabendo que bins são essas caixas, fica mais simples de entender. Olha o histograma com caixa, comprimento 20, começando no zero. Encontre o modo. Tá. É justamente o que a gente fez. Tipo, quase. Quase. Porque a Certo. gente começou no 5, tá vendo? Só que as nossas caixas têm tamanho 20. Aqui, ó, Certo. 5, 25, tem tamanho 20. Só que a gente começou, infelizmente, começamos no 5, né? Ele Então a queria que a gente gente vai tivesse começado com 20, é isso? começar com 0, de 0 a Com 20, 20 a zero. 40, Ok. certo? Entendi. Uhum. Então, olha só, para a gente não perder o tempo do que Certo. a gente fez na aula passada, vamos considerar que a gente fez certo. Certo. Enquanto a média, né, eu acredito que ele esteja falando de média aqui, da caixa e Mode. descreva a antissimetria da distribuição. Bem, a caixa que Não, diz a mas média espera é rapidinho, essa. porque mode não é média. Média é mean e mediana é median. Então mode é um terceiro termo. É a moda, é a moda. É a moda. É a moda eu não Isso. sei o que é, eu nem aprendi esse termo, eu aprendi média e mediana só.
Tá, então tu sabe que a média é você somar todos os dados e dividir pela quantidade de dados, certo? Sei. Mediana é você enfileirar todos os dados e aquele que tiver no meio é a mediana. Certo. A moda é o que mais repete. Então, de todos os nossos intervalos aqui, qual é o que mais repete? Qual é o que tem mais termos dentro, ou seja, mais repetições? Peraí, deixa eu ver se eu entendo o que tu tá querendo dizer com isso. Tá pensando? Eu não entendi muito bem o que tu quer dizer. Tipo, é Tá. provavelmente uma resposta fácil, mas O que eu quero dizer é o seguinte: a média ela é aquele valor ali mais soma tudo, é bem me próximo divide. daquilo. A mediana é o que está no meio. A moda é o Certo. valor que mais repete. Só que como a gente está falando de uma distribuição contínua, né, Sim, a gente está falando de não tem valores específicos que repetem. O que repetem são intervalos. Por exemplo, certo. o primeiro intervalo aqui repetiu 5 vezes. Tem 5 dados que estão dentro do primeiro intervalo. Entendi, Né? entendi. O segundo, 8. Então, qual é o que mais Ah, repete? então é o 9, né? É o. Exato. É o do meio aqui, é o que mais repete. Esse é a moda. Uhum. Então veja que a moda ela está bem próxima do que é a média, do que é a mediana. Então tudo, essas dados eles conversam, né? Sempre Certo, conversam. Essa é a moda, entendi. beleza? Uhum. Baseado no histograma. Bem, lembra que eu te falei sobre a simetria do problema na aula passada? Daí eu fiz até o Lembro, desenho da Gaussiana aqui, que é uma lembro. quantidade de dados mais focado, né? Começo, por quê? Porque a pessoa, quando ela vai no mercado, ela, a princípio, não vai para gastar muito, né? Então, tem mais gente que gasta pouco do que gente que gasta muito. Certo, A ideia é essa. E o que, que acontece aqui, então? Nós temos a situação de que existe uma falta de simetria aqui nessa curva. Tem mais dados para a esquerda do que para a direita da moda. certo, Então, ela não é muito simétrica. É disso que ele está falando aqui. Skewness é antissimetria, tá? certo. E, então, a gente tinha que explicar desse jeito, tá? Aqui a explicação é com texto, não é matemática, não. Entendi. Aí no final ele pergunta, né? Baseado no histograma, você espera que a média e a mediana ou a mediana sejam maiores ou aproximadamente a mesma? Tem que calcular então a média e a mediana agora, né? Isso. Só que a gente pode não calcular. Já que ele fala sobre esperar, a gente tem que olhar o gráfico e imaginar o que vai acontecer, sem fazer conta. Certo, Ó, percebe-se que temos mais dados para trás da moda do que para frente dela. certo. Isso causa uma falta de simetria em relação à moda. Beleza. É isso que a gente observa na prática. Agora pensa comigo. Beleza, a moda está aqui. Perceba que tem muito mais dados pequenos do que dados grandes, né? Correto. Então, sem fazer conta, eu penso que a média vai estar por aqui. Certo. Ontem, eu não sei se foi para ti, mas porque eu dei aula de estatística só para ti ontem. Eu mostrei uma figura de. Ah, não, dei para um outro menino à noite, foi para ele que eu mostrei isso. Média, moda e mediana. Uma imagem bem interessante sobre como se alocam a média, a moda e a mediana no gráfico, tá? Então, eu vou te mostrar com um gráfico meio feio e um pouquinho mais bonito. Na verdade, esse aqui é perfeito para o nosso caso. Então, eu vou pegar ele, vou Tranquilo. roubar mesmo. Olha só. Vou colar já aqui na nossa conversa. Olha só. Quando a gente tem uma distribuição antissimétrica desse jeito, a gente não tem a moda mediana e a média na mesma posição. Pô, até errei aqui, vou até apagar aqui. Isso vai ficar gravado, vai fazer o quê? Olha só. Nós temos uma quantidade maior de dados ali, né? Nós fizemos o gráfico e percebemos que é bem parecido com esse, né? Certo, sim. A moda é sempre o valor que mais repete, independente de ter dados acumulados de um lado ou do outro. Olha Certo. só, a gente tem uma quantidade maior de dados, no nosso caso aqui, tal qual aqui, aqui, né, nessa região aqui para trás, igual Sim, aqui. sim.
Então, a gente pode, num gráfico como esse, localizar onde a média e a moda, né? A ideia é essa. Nós podemos tirar a ideia aqui sem fazer cálculo nenhum, então, numa distribuição como essa, a mediana estaria um pouco para frente da moda e a média aritmética um pouco ainda mais para frente da moda. Certo. Temos um outro aqui para dar algumas ideias também. Talvez um pouco mais específico, porque ele dá valores. Olha só. Aqui, nós temos claramente que a moda é 1, que foge muito da média, né? Por quê? Porque é o que mais repete ali. Certo. A mediana, então, é o que fica no meio. Né? Perceba que a mediana aqui também é o que está no meio. Nossa distribuição é isso tudo. Independente dos valores que estejam nos extremos, a mediana ela pode ser muito diferente de um dos extremos, então não interessa, né? É o valor que está no meio. Exato. Certo. Por exemplo, tu vai fazer a mediana de uma sala de aula e tu só deu notas inteiras. A média da sala foi, sei lá, 7,5. Mas teve 3 pessoas que tiraram 1, não, 5 pessoas que tiraram 1, e todas as outras foram tirando 2, 2, 3, 6, 3, assim, sabe? Nada comum. A moda é 1. Entendi. Só que a média acabou sendo 7,5. Tipo, essa situação aqui. Entendi. Então, a ideia é essa, né? Nossa distribuição segue essa ideia. Então, aqui eu diria que, bem, de acordo com o enunciado, né, os dados do meio vão indicar que aqui é a mediana e aqui é a média. Certo. O gráfico falou, tá falado. Nosso gráfico é igual a esse aqui. Tá bom? Peraí, rapidinho. Então, o que ele quer dizer com a mediana é aquele valor, naquele gráfico que tu colocou agora em português. O local onde ele está indicando a mediana, que está sendo bem aqui, por exemplo, que vai ser no nosso gráfico mais ou menos o número, sei lá, um 7,5, alguma coisa assim. 8. Ele só colocou na direita ou na esquerda, não interessa, não. O que interessa é que o valor vai ser 8, 8,5. Não interessa, exatamente. O que está no meio ali, tu pega o bagulho e Certo. corta no meio. Os 50% ali tu passa no facão. Pá! Entendi. Eu não passei bem aqui no meio, mas a ideia é essa. Seria essa. Daí você tem a mediana. Agora, a média você obteria somando e dividindo. Mas a questão é, a média, numa situação como essa, vai ser puxada por esses dados grandões aqui, que são poucos, mas são grandões. Então, eles acabam puxando a média, né? Aqueles pontos fora da reta que acabam estragando a tua análise de média. Né? É por isso que a média, essas medidas de localização sozinhas, numa análise um pouco mais profunda, elas não são suficientes. Né? Eu sempre gosto de falar o seguinte exemplo. Imagina que você vai abrir uma loja de roupa num determinado bairro e você quer abrir uma loja de roupa para jovens. Beleza? 18 anos, 20 anos. Beleza. Daí você faz uma pesquisa para procurar qual é a média das pessoas da região. Você vê que a média é 18 anos, legal. Então você vai abrir sua loja e vê que você não vende nada. Daí você vai tentar entender o porquê e percebe o seguinte, tudo bem, a média é 18 anos. Mas nesse bairro só moram vovozinhas e netinhos. Certo. Ou seja, se você somar e dividir pela quantidade de pessoas, vai dar 18 a idade. Só que são extremos. Entendi. Então, os extremos, eles afetam muito a média. Por isso que a média, às vezes, não é uma ideia interessante para se buscar informação de dados. Ou sozinha ela não é interessante. Tem que usar medidas de dispersão, como o desvio padrão e desvio padrão e a variância, que a gente vai ver daqui para frente, tá? Certo. Cuidado com as estatísticas, elas enganam. Então, por exemplo, se a gente quisesse medir, calcular exatamente a média e a mediana dessa nossa questão bem aí, eu precisaria somar esses, para tirar a média eu teria que somar individualmente, dividir, ou seria o que simplesmente somar esses números que a gente tem aqui, tipo 15 vezes 5? Poderia ser desse jeito, 15 vezes 5 vai dar muito próximo da média. Claro, se tu quer a resposta exatamente, é isso aqui. Agora, normalmente, numa situação como essa, a gente pega a classe e multiplica pela frequência. A média da classe multiplica pela frequência, exatamente. Muito bem por ter percebido isso. Porque às vezes, né, aqui a gente até está com uma quantidade razoável de dados, mas
um cara que pega dados de computação, por exemplo, tem Sim, milhões de dados. Né? sim, Não tem como ele tirar a média, né? Um entendi. porco. Aí eu teria que multiplicar tudo, ou seja, 15 vezes 5, 35 vezes 8. 8, e depois dividir por 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Aí eu tenho a média, uma próxima, Não. Você uma vai ter que próxima. dividir pela frequência Ah, ok. somada, que é esse número aqui dá 30. 30, né? Que é 30. Ah, beleza. A média ainda não foi apresentado aí no conteúdo, mas a média ela é o somatório em I, né, da frequência de cada termo, xi de cada termo, dividido pelo próprio I. Beleza. É quanto tu vai ter que são 30, né? Uhum. Basicamente isso. Ou Certo. N, melhor, não sei, deixando claro que eles façam mostrar a ideia é essa. Tranquilo. Tá bom. Então vamos para a próxima. Vamos abrir a próxima. Qual é a próxima? Qual é a próxima? Derive ambos média e mediana. Ah, meu Deus. Quer fazer isso? Se eu quiser fazer depois com calma, como é que eu faria aqui? Por exemplo, tu pode me explicar como é que eu faria isso e a gente pode pular para a próxima. Mediano, tu enfileiraria em ordem crescente todos os dados. Se ele estivesse no meio, chamaria de mediano. Como a quantidade de dados que está aí é um número par, tu vai Sim, ter que pegar os dois que está no meio, somar e dividir por dois. Esse vai ser mediano. entendi. Tranquilo. Média. Tu tem os dois jeitos. Tem o jeito interessante, que é pegando o que tu falou mesmo lá, né? Uhum. Pegando a média do intervalo, multiplicar pela frequência. Faz isso com todos, soma todos e divide pela quantidade de termos que tu tem de frequência, 30. Certo. Ok? Tranquilo. Então, eu sei que isso causa algum espanto, mas pensa o seguinte. Pensa que tu quer a média de uma turma de 5 alunos. Dois tiraram a nota 8, três tiraram a nota 5. Como é que tu vai calcular a média disso aqui? 8 mais 8, mais 5 mais 5 mais 5, certo? Ou 2 vezes 8 mais 3 vezes 5. Vai dividir por quanto? Dividir por 5. 5, que é a quantidade de alunos, né? Certo. Ou seja, que é o somatório da frequência do teu problema, né? Você Isso. tem 2, 3, tá aí. Isso aqui são frequências. Duas vezes É, apareceu 8, três vezes apareceu 5. tranquilo. Aí para tirar a mediana disso, como é que eu faço? Já falei, enfileirando. Ah, enfileirando, entendi. Aí Como eu tu vai? pego aí vai ser 8 mais 5 vai dar 13 dividido por 2. 5, 5, 2, 2. Qual que está no meio? 5. Então a mediana é 5. Ah, Não é certo. 2, 2 aqui, é 8, 8. Na realidade é 5, 5, 5, 8, 8, não é? Isso. Então, e se tivessem 3 8 seria 5 mais 8 dividido por 2, né? Se fosse 5 5 5 8 8 8 eu Ah, pego, sim. 5 mais 8 dividido por 2, sim. porque é o par. Entendi, beleza. Uhum, Tivemos 7,5 aí, por aí. tranquilo, Beleza? A ideia é beleza. essa. Então, é isso. Pô, vamos para a próxima, então. 2. A média de idade média de 7 pessoas em uma sala é 31 anos. Uma pessoa de 23 anos entra. Qual é agora a média das pessoas na sala? Beleza. E aí? Deixa eu ver se eu consigo tentar raciocinar a lógica aqui de como resolver isso. Vai lá, eu Só- não vou falar nada então. Tranquilo, peraí então. A média de idade de 7 pessoas é 31 anos. 7, 31. Entra um de 23 anos. Qual é a média agora? Beleza. Como eu faria isso? Eu ia multiplicar 31 por 7, 31 vezes 7, pegava o resultado, somava com 23 e ia dividir por 8.
Porque Você ele ia está fazer pedindo a média. assim? Eu faria dessa forma. E aí o resultado seria a nova. Ah, não, mas ele está pedindo agora. É a média. A média é essa, né? Então você faria assim. Deixa eu ver quanto que eu faria, ó, por exemplo, deixa eu calcular aqui com a calculadora. 31 vezes 7, Quer calcular para ver se faz sentido a resposta. 217, mais 23, vai dar 240. E dividir por 8, que vai dar 30. Ou seja, a média ia mudar para 30. Assim eu faria. E você faria certo. Tá perfeito. É isso aí. Por quê, Beleza. né? Que a média, ela é um valor que representa uma determinada medida tua. Então, em vez de tu pegar a idade da criancinha, da velhinha, do adolescente, encontrar a média 31, tu já pode dizer que todo mundo ali tem 31. Se tu Sim, está preocupado com a média novamente, né? Não está sim. preocupado com idades individuais, está preocupado com a média. Então, o que tu fez está perfeito. 7 vezes 31, independente do fato de cada uma dessas 7 pessoas ter uma idade diferente, mais 1 vezes 23. Agora, como que é o espaço? Bem, aqui é sempre o somatório da frequência, né? Então é 7 Certo, mais 1. certo. Perfeito. E eu preciso saber algumas fórmulas para fazer isso ou eu posso fazer intuitivamente assim? Tem fórmulas. Só que aqui é tão básico, a gente usa isso o tempo todo na vida que nem vale perder tempo. Né? Só que Beleza, quando aparecer algumas frequências medianas específicas, e principalmente do desvio padrão, aí tu vai ter que decorar as formulazinhas, tá? beleza. Tranquilo. Então, tá bom. Então, vamos lá. Agora o 3, né? Isso. Par de café. Vai lá, lê pra mim que minha garganta já tá dolorida, né? Tranquilo, tranquilo. Pera. Um bar de café pergunta 20 dos seus clientes com que frequência eles compram café na sua loja. 2 clientes responderam que frequentam a loja muito raramente, uma vez por ano. 7, então peraí, 2, uma vez por ano. Né? 7 responderam que eles visitam uma vez por mês. E os outros 7 responderam que vão uma vez por semana. Beleza. 4 clientes vão quase praticamente todos os dias. Certo. Então, classifica este tipo de dado. É a letra A. Classificar e dizer se é nominal, ordinário, esse tipo de coisa, né? É, E aí, o que tu acha? o que eu acho? Nominal ou ordinário? Nominal acho que não é porque a gente está falando de números aqui. Isso, então é ordinário, pronto. Então é ordinário, né? Não. Bem, é ordinário porque tu consegue classificar em 1, 2, 3, 4 coisas inteiras. Ninguém vai uma vez e meia, né? Certo. Então é por isso que é ordinário, poderia ser intervalo. Mas como ninguém vai uma vez e meia, é ordinário. Certo. Ordinal. A letra B. Baseado no resultado da resposta da letra A, quais medidas de, De loca localização. de localização se adequam para este tipo de dado? Aritmético, geométrico, média aritmética, média geométrica, mediana ou moda? Rapaz, não tenho ideia do que é média geométrica. Se for, foi. Tranquilo. Acho que Eu posso olhar aqui rapidinho nos slides só para a gente ver se eu acho alguma se é que informação. teu professor falou disso, porque para mim é muito claro que é um problema de média aritmética, mediana e moda, tá? Tipo os que a gente Tran- estava trabalhando até agora. Tá. Geométrica, média geométrica, naquela folha que eu te mandei as respostas, se tu subir assim, vai ter um slide lá. Antes da pergunta 3 ele vai falar com uma fórmula, que eu não entendi muito bem essa fórmula, não.
Ah, sim, um produtório. Eu não Isso se entendi, eu chama não sei o que produtório. significa esse símbolo. Eu conheço aquele de somatório, que é um epsilon, mas esse eu não conheço, que parece um pi, É um não sei o pisão. quê. É um produtório. Em vez de Ah, tu fazer somas, tu faz multiplicações dentro de uma raiz. E, pô, beleza, beleza. Só que não, eu nunca vi isso ser usado na estatística. hum, Simplesmente. Agora, tá aí, né? É conteúdo. Mas nunca vi ser beleza. usado. Certo. Então, eu não colocaria como interessante aqui. Certo, então Agora, deixa eu pensar como que eu responderia isso, né? Se fosse uma pergunta na prova. Qual, média aritmética eu não sei exatamente o que é. média aritmética, média que a gente estava fazendo agora. Somar e dividir pela quantidade. Certo, certo. Somar e dividir pela quantidade. Ah, é a média normal, né? Média Média aritmética é a mesma normal. coisa de média. Beleza. Mediano. Eu acho que seria adequado verificar mediano porque a quantidade de clientes que vai frequentar esse ambiente uma vez por mês e por semana, ela é muito superior à quantidade de clientes que vai uma vez por ano sim, uma vez por ano. Então eu acho que não seria muito adequado tirar a média pela quantidade de clientes, porque se alguém vai lá uma vez por semana, a quantidade de semanas que tem um ano, vezes 7 clientes, é muito superior a 2 clientes que vão uma vez no ano. Mas se eu tirar a média disso, vai atrapalhar a informação, eu acho. Não vai ser muito apurado a resposta, né? A questão é, sempre tem uma falha nesses métodos. Certo, Não existe nenhum método perfeito para média. O perfeito é tu analisar todos os dados um por um, sempre. Só certo, que, pô, isso não é conveniente. Né? Então é isso que tem que falar, sobre a entendi. conveniência de cada um deles. Não é Certo, conveniente certo. fazer o quê? Não dá para ser perfeito sempre. E a moda que nesse caso seria não tem. Ah, agora que eu fiquei com dúvida, ó. Porque a moda seria a quantidade de clientes que vão em uma determinada frequência, ou seja, tem 7 clientes que vão uma vez por mês e 7 clientes que vão uma vez por semana. Qual seria a moda aqui? Como que eu ia tirar a moda? Cara, para tirar a moda, tu tem que fazer a tabela. É difícil tirar dados assim, sem fazer Ah, a beleza. tabelinha. Né? Uhum. Então, qual que é o lance aqui? O que vai te dizer a frequência é a quantidade de pessoas que repetem aquele comportamento. No caso, comportamento de uma vez por ano. Certo. Quantos vão uma vez por ano? Uma vez por ano vão 2. Dois. Ok? Quantos que Certo. vão. 7 falaram que vão uma vez por mês. Então, quantos vão Certo. 12 vezes por ano? Uma vez por mês vão 7. Ok. Uma vez por semana são 54 vezes por ano. Certo. Então, são Vão. 7 também, né? 7. E 4 vão todo dia. 365 vezes. 4. Ó. Uhum. Aí que tá, né? A estatística ela tenta ter um pouco de estética também. Eu não sei Uhum. se seria estético a gente colocar esses dados com esses números bizarros, ok? Certo. Então, o que talvez seja mais interessante, mas isso vai mudar toda a característica do programa. Colocar Sim. ano, mês, semana, dia. Certo. Só que se eu colocar ano, mês, semana, dia, deixa de ser ordinal e vira o quê? Qual é o nome do outro lá? É, ratio, né? Não, 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 nominal. nominal, nominal, sim. Porque ele é um nome, é Sim, uma sim. palavra que caracteriza uma determinada frequência. Então, não é mais ordinal. Eu acho que fica mais bonito sendo nominal, então. Certo, certo. Só que, veja, o nominal ele talvez vai te atrapalhar em alguma coisa. Do tipo, descubra quantas vezes todas essas pessoas juntas vão no café bar. Não vai Certo. ajudar muito ter essas palavras ali, mas pode fazer a conta.
Então, agora o problema pede o que aqui? Na Pede letra qual que é C. a média. Na letra C, né? Isso. É, Qual que é a derive. O que é média, esse qual que é a derive aí, moda. né? Peraí. Assim, utilize os valores das medidas que você identificou na letra B nas suas observações, não? Qual Qual deles é é a mais mais significativa? significativo nesse exemplo em particular? Ok. Bem, vamos calcular, vamos dizer a moda já de cara, né? Mesmo Uhum, numa nominal, dá para identificar uma moda, que foi tranquilamente identificável que a moda aqui é bimodal, né? certo, É mês e semana. Veja que a moda é o X. O que traz a informação é a frequência, mas certo, quando ele me pede a moda, ele me pede o valor de X. Ok? certo, Confunda. É muito comum os alunos eles confundirem. Ah, qual é a moda? A moda é o número que aparece mais. Ah, então é 7. Não, não é 7. Isso não é a moda. A moda é o que o 7 representa. A quantidade de dias da semana. Ok? então, qual seria a moda aí? Agora eu me Bimodal, confundi. cara. Não tem moda aqui. Bimodal. Ah, é Mês e bimodal, semana, beleza. porque os dois são iguais, né? Entendi. E a moda ela é definida pela frequência, não pela certo. É aquele que mais repete, é que nem a palavra moda significa. A moda não é Tá, uma coisa que está todo mundo usando? uma pergunta Então, meio tricky aqui. Então, uma semana representa 7, certo? E um ano representa 365. Então, não, 7 não. Quantas semanas tem um ano mesmo? 4 vezes 54, né? Então, não seria correto falar que a moda aí seria esse valor aí 4, porque eles vão todo dia lá, geralmente. não, claro que não. Não, né? Não, porque eu estou definindo a minha estatística da seguinte forma. A minha variável, ela é a frequência com que uma pessoa vai. Certo, Então, tem a frequência que é ano, mês, semana, dia. tranquilo. Então, são características dela ir. Uhum. Então, a característica de quem vai, a quantidade de pessoas que vai no ano, 2, que vai no mês, 7, que vai na semana, 7. Então, o que mais repete, mês e semana. Agora, é meio estranho porque a gente está falando de uma coisa que pode ser considerada como dia, né? Mas pensa o seguinte, se eu fosse fazer um gráfico aqui de quem toma Coca-Cola, Pepsi e Dolly, ok? Beleza. Então, eu ia ter estratosfericamente aqui maior a galera que toma Coca, Pepsi, e uma galerinha bem pobre que toma Dolly. Certo. Ok? O que é a galerinha que eu estou falando aqui? É o valor do eixo Y, que é o quê? O F, o gráfico do F. Então Tranquilo. estaria, sei lá, uma galerinha de 100 pessoas, né? Então aqui 80 toma Pepsi, ou melhor dizendo, uns 60 toma Pepsi, uns 40 toma 60 Coca, 40 Pepsi e 20 Dolly. Ok? Ok. Aí já passou de 100. Tá, então vai ter 120 pessoas aqui na minha pesquisa. Minha pesquisa tem 120 pessoas. Não tem problema. Tu concorda comigo que a moda é a Coca? Concordo. A moda não é 60. A, A mo- moda a é a moda é Coca. a Coca e a mediana é a Pepsi, no caso aí. Seria por aí. Uhum. Exatamente. Só que falar de mediana numa questão como essa é complicado. Beleza. Essas medidas, normalmente, elas não funcionam bem em grandezas nominais, tá? Certo. Não funcionam bem em grandezas nominais. Então, é meio complicado uma questão como essa mesmo. Mas tu tem que entender qual é o que significa, né? A moda é o que mais repete. O que está mais repetindo aqui? Os que vão ao mês e os que vão na semana. Ok? Tranquilo. É. Agora a mediana, né? Bem, a mediana é tu enfileirar em ordem, como eu falei. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Tem duas pessoas que é ano? Então, ano, ano. 7 pessoas que é mês? Né? São 7 meses. Certo.
2, 3, 4, 5, 6. Tem 7 aqui, 7. Ano, mesma coisa. Certo? Merda. Semana. Certo. Se a estatística ela fosse uma ciência mais objetiva, mas ela é muito subjetiva. 3, 4, 5, 6, 7. Eu ia gostar um pouco mais dela, mas ela é tão subjetiva que me irrita às vezes. Tipo, não tem por que ser assim aqui. É uma besteirada falar esse tipo de coisa que eu tô falando. Porque, tipo, tu tentar numerificar uma palavra é muito estranho, né? Certo. Mas é o que tem que fazer aqui. E dia tem 4 pessoas. Então a gente tem que encontrar o que está no meio. Obviamente, sem perder muito tempo, né? Ó, o meio está aqui em semana, né? Certo. Então a mediana é semana. Não preciso nem fazer conta nenhuma. Agora, se tu quiser, né, fazer a conta, é só tu somar aqui, né, a quantidade de pessoas perguntadas. Foram 20. Aqueles, o 11º e o 10º somado dividido por 2 é mediano. Mas como não dá para somar uma palavra com outra, eu vou ter que observar que está dentro de semana, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, tal qual eu previ, a mediana é semana. Ok? Beleza, entendi. Então, isso aqui é mediana. Rapaz, complicado, hein? Complicado enrolar esse assunto aqui. Mas é isso, velho. É meio freestyle a coisa, né? Sinceramente, eu achei essa questão aí, eu não achei ela muito didática, não. Tá meio confuso, assim, mas tudo bem. A Mas tu tá pergunta. entendendo? Eu tô entendendo a lógica. A lógica eu entendi. Embora, se a gente utilizasse um outro exemplo que não fosse, por exemplo, a palavra mês e semana, alguma outra coisa, porque a gente tem na cabeça que já tem nesse de que primeiro vem dia, depois semana, depois mês e depois ano. Que Mas nada a se, ver, cara. Essa ordem que eu coloco aqui não é o problema. Não é isso o problema. mas se tem Se eu sete, quiser se colocar tem dia sete, aqui, eu coloco. sete, a frequência de mês e semana são 7. Por que que a semana vai ser a mediana e não o mês, se eles têm o mesmo valor, a mesma frequência? Entendeu? Ah, agora foi uma dúvida interessante. O problema é, se tu fizer da esquerda para a direita, também vai dar semana. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O que é o meio, ele é o meio, tanto da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda. Tanto Ah, faz. beleza. Eu entendi a lógica. Ah, agora Tranquilo, sim tranquilo. uma dúvida massa. Agora sim é muito massa isso. Não, Mas beleza. sim, o meio é o meio, independente de onde eu estou olhando, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Tá? Certo. Então tá. Agora, eu te pergunto, daria para encontrar a média aritmética aqui? A média aritmética. Calma aí, É, deixa eu raciocinar. isso. Hum, eu acho que daria, eu não saberia dizer. Eu acho que dá sim. Eu tenho que multiplicar a frequência pela quantidade em dias e dividir, não é? O O que você encontraria se você fizesse essa média, então? que eu ia encontrar? Essa é a pergunta, porque 4 tudo, vezes 365, 7 vezes. ahn, calma aí. Sim, 7 vezes 54, 7 vezes 12 e 2 vezes 1, que dá 2. Somava esses resultados, certo? Eu vou obter um resultado. certo? E aí eu. Calma aí. Divide por 30. Dividido por 30, por que 30? Porque são 30 pessoas na pesquisa. 20, desculpa. 20. 20 Dividido pessoas por na 20. pesquisa. Dividido por 20, exatamente. Dividido por 20. E. é, e aí eu tenho que pegar 365 e dividir por esse resultado, é isso? Não sei. O que tu está procurando? Essa é a questão. Não A adianta a média. gente procurar uma. Mas sim, mas o que vai representar essa tua média? Ok. Em um ano, em 365 dias,
a média é de que um cliente vai visitar a loja de quanto em quanto tempo? A cada 2 dias, a cada 3 dias, a cada semana? Eu tenho Rapaz, que... isso aí não me convenceu, não. Quando tu pegar e fazer a conta que tu tá falando, tu vai encontrar a média com que as pessoas vão nessa loja por ano, Certo. ok? Essas 20 pessoas, qual é a média que essas pessoas vão no ano? É isso que tu vai encontrar. Mas É mais ou agora menos, veja, vai dar mais ou menos de 5 por aí, eu acho, né? 4, pois é, alguma coisa. mas agora veja, até que ponto isso aí faz algum sentido, né? Porque em Não nenhum faz, momento não ele faz sentido. perguntou média no ano. Ele não pede média no ano. Entendi. Então, eu diria que a média aritmética não é uma grandeza interessante aqui também, Tranquilo. tá bom? Então, se ele tivesse falado, pô, encontra aí a média no ano das pessoas, quantas vezes as pessoas vão nesse café, mas em nenhum momento ele fala disso. Certo. Eu concordo, embora isso aí esteja meio abstrato, né? Porque a Claro, média. Mas eu entendi, é verdade. mas, mas Porque a assim, mediana e a moda eu sempre posso tirar. caso Certo. a média da quantidade de vezes que as pessoas vão na loja no ano seja algo importante, podemos fazê-lo mediante, aí que está o ponto, né? Mediante a troca do significado nominal de x para um significado ordinal. Aí a Certo. gente vai fazer aquilo que você falou. Droga, cara, o Paint tem disso. A gente clica errado, o bagulho não fica do jeito que a gente quer. Mas tudo bem. Vamos lá. Se quiser, a gente faz. Eu posso fazer rapidinho no programa. Beleza, é só para entender como é que eu faria isso. Então, aí eu Uma teria que vez por fazer. ano, então é 1 vezes 2. E a gente está querendo saber a quantidade de vezes que as pessoas vão nessa loja aí. É, Mês. Tem 12 meses, então é 12 vezes 7. certo. Mais. Semana, 54 semanas. 54 vezes 7 também. Mais. Pessoas que vão todo dia, 365 vezes 4. Ok? Ok. Cara, estatística tem disso, né? Estatística tem disso, rapaz. Essas doideiras aí, ó. Porque aqui não existe uma fórmula específica mágica que nem tem na física para resolver certas coisas, entende? Aqui é meio freestyle a análise. Tipo, Certo. a nossa análise não está nem um pouco errada. Esqueci de multiplicar por 4. A nossa análise é totalmente coerente. Mas, pô, onde está escrito tudo isso no enunciado, entendeu? Essa é a Entendi. minha discussão com a Entendi. estatística. Muito chato nesse ponto aí, estatística. Pô, o negócio ele interpretou tudo errado, mas beleza. O programa interpretou totalmente errado o que eu escrevi, mas beleza. A gente arruma, não tem problema não. Resolvendo essa conta rapidamente. A média deu 96,2. Então, a média com que essas 20 pessoas em específico vão nessa loja por ano são 96 vezes por ano. Ok? Ok. Veja que faz sentido, uma vez que, por exemplo, essas 7 pessoas que vão semanalmente, elas Sim. sozinhas, né, essas 7 pessoas sozinhas, elas vão. Eu já vi, não me estressar. Elas vão. 378 vezes. 378. Sim, sim, exatamente. Não, beleza, faz sentido para mim. Beleza. Entendeu? Então, isso puxa muito o número para Uhum. cima, né? A média para cima. Dessas galera que vai aqui, Certo. 4 pessoas que vão todo dia. Pô, isso vai puxar muito para cima a média. Por mais que tenha uma galerinha que vai pouquíssimo. Tranquilo. Entendeu? Então, como eu te falei, a média é uma coisa um tanto problemática de entender. Por isso que, para mim, o mais interessante aqui é a mediana.
Na verdade, a moda, né? Uma vez que A tu moda é mais percebe, interessante. uma vez que tu percebe que ela é bimodal, né? Então ela deixa clara essa discrepância ali. Tem muita gente que vai pouco, mas tem muita gente que vai muito. Bem Dilma Rousseff, que eu acabei de falar, mas Muita tudo gente que bem. vai pouco e pouca gente que vai muito, pô. É. Eu tô entendendo, né? Às vezes eu fico meio Dilma na minha aula, principalmente na aula de estatística, eu não consigo Tranquilo. me expressar direito. Assim. Vamos Então, lá, vamos para a próxima. problema. Problema 4. Cara, merda. No PDF que eu te mandei, a letra C, ele colocou, ele fez tipo uma tabelazinha lá. Tu Uma consegue tabela. entender vê se consegue achar aí na resposta. Ele 3, né? colocou os números assim 0,1, que é como se fosse assim, alguma coisa relacionada a frequency. Relaxa, relaxa. Todos os números aí é a nossa frequência dividido por 20. Beleza. Só isso. Normalmente, quando eu faço essa tabela de frequência relativa, tá vendo o rel frac ali? Ele é réu de É relativa. relatively frequency, né, eu Isso, acho. que eu falei para ti na aula passada. Normalmente a gente trabalha com porcentagem, Certo. né? Só que ele está trabalhando com números brutos, né? Então, Uhum. o primeiro número ali, que seria 10% para a gente, né? Afinal, 2 é 10% de 20, ele fez 0,1. E assim vai. Certo. Uma tabelinha igual a nossa, só que com frequência relativa em vez da frequência usual. Tranquilo. Vamos para a próxima. Problema 4. Numa cidade pequena da Spartal, o Squirtle. a Shopping Street, a loja da rua, tem 9 lojinhas, com as seguintes, não sei nunca o que é essa palavra aqui. Peraí, eu acho que é o plural de. Isso significa. Moral, É tipo length, do tamanho. com comprimentos em metros dados ali. Qual é a média e a mediana desses comprimentos? É, Beleza. Então, vamos fazer primeiro a mediana, que é um tanto divertido. Vamos pegar do menor para o maior. Então, o menor é esse aqui, esse aqui, esse, tá? Estou colocando tudo na ordem, né? sim, certo. Finalmente esse. Pronto. Como é ímpar, então a mediana é tranquilo, é só o número que está bem na metade aí, que vai ser o 6,5. 6,5. Esse é mediano. Essa é a mediana. A Certo. simples análise nos mostra isso. Agora, a média é pegar esses queridões aí e dividir, né? Certo. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho um software aí que faz isso rapidinho para mim. Ele enfilera todos os números e daí eu jogo no Symbolab. Conhece o Symbolab? Não. Sei É o o que é isso. seguinte, ó, o software que eu uso ele é pago, então talvez seja um pouco difícil de eu te mostrar. Mas olha só, eu vou fazer o seguinte, eu no Symbolab procuro a média Symbolab. Certo. Aí eu venho no primeiro link e vou te mostrar aqui. Aqui. Pronto. Daí eu colo os dados que eu tirei. Por algum motivo ficaram um tanto bizarros, mas desse jeito fica certo. Ele entende a vírgula como uma separação entre medidas, tá? O ponto é o que faz a questão decimal aqui no Symbolab. Beleza. Então, olha só, ele diz que a média é 6,9, tá vendo? Entendi. Uhum. 6,9333. Certo. Que faz algum sentido, né? Se a gente dá uma olhadinha nos dados aqui, faz bastante sentido. Então, vamos voltar para o Paint, né? Certo. Rapaz, que aulinha pesada. Eu gosto de chamar a média com um M com barra em cima, tá? Beleza. 6,93 metros, né? Então a gente tem que o valor aí, puxa para esse aí. Veja que curioso, porque nós temos um dado bem longe disso e outro extremamente longe também, para frente e para trás. Eles meio que se compensam
colocando a média por aqui. Depois que a gente resolver essa, tem bem pouquinho tempo, mas se tiver como tu falar bem rápido, só sobre aquela última questão do último exercício, só para eu entender a lógica, que eu não entendi muito bem. Tá? A Vou última fazer bem questão, rápido. beleza. Mas vamos terminar logo, né? Isso aqui, que acho que dá tempo. Todos os Vamos ver. shops na Square Town têm Square Bases, área e também a profundidade do comprimento. Né? Qual a média? Eles são quadrados, antes falado. Sim, sim. Quais ambos a média mediana das bases? Cara, o que tu vai ter que fazer aqui é a mesma coisa. Só que tu vai ter que levar ao quadrado todos os dados. Beleza. Eleva o quadrado, enfileira de novo, faz a soma e divide de novo por 9 e pronto. Tranquilo. Agora vamos para a última. Não precisa fazer as contas disso, vamos para a última. Eu tinha falado, era a última do último exercício. Que eu não sei se tem como a gente olhar ele agora. A gente pode olhar também na última aula, não tem problema. Último exercício? Qual? O na última aula. 3? É, porque a gente não tinha entendido o que ele queria, pô. Ah, da aula passada? Tá. Vou baixar aqui, né? Não estou aqui com ele em mãos. Ou então, gente, vamos continuar logo com essa quinta questão e aí na aula que vem. Rapaz, decide, rapaz. Decide. Vamos fazer essa quinta aí, então, tá de boa. Beleza. Vamos lá. Anton toma uma estrada de Magdeburg para Berlim. Certo. Nos primeiros 100 quilômetros ele dirige com 130 e nos outros 50 ele tem mais trânsito e ele dirige com 80. Qual é a média das velocidades de Anton? Antes de você começar os cálculos, pense que os dois média da velocidade significam na situação. Tá, eu sou professor de física, isso aqui eu tenho que explicar do melhor jeito possível, que é o seguinte. Beleza. Respira e escuta o que eu vou falar para tu nunca mais esquecer. Tranquilo. Grava o que eu vou falar agora. A velocidade média não é a média das velocidades. Certo. Vou escrever. Velocidade média não é a média da velocidade. Até por isso eu proponho para os físicos do mundo todo que a gente troque esse nome. Velocidade média engana. Velocidade Beleza. Média não é a média das velocidades. Não é tu somar as duas velocidades aqui e dividir por 2. Não tem nada a ver. Ok? Então isso aqui nem questão de estatística é questão de física. Graças a Deus ao que eu domino. Então velocidade média é igual a todo o deslocamento por todo o tempo dessa viagem. Só que tu tem, né? O seguinte, tu tem a velocidade que foi no começo ali, 130 km por hora é igual ao deslocamento de 100 por um tempo que eu não sei, que eu vou chamar de delta T1. Que a gente vai descobrir, né, com velocidade. Na verdade, a gente nem precisa descobrir. Não, beleza. Né? Ó, eu até posso ser mais claro e dizer o seguinte, aqui, ó, eu não vou chamar de 100 ainda. Eu vou chamar de delta... posso chamar de 100. Isso aqui é mais fácil do que eu resolvi esses dias. E o próximo é 80, que foi viajado 50 km, né? Certo. Um delta T2. Então eu acho o delta T1 aqui, que é igual a 130 dividido por... 100 dividido por 130, na verdade. Certo. 0,77 hora. E aqui, 50 dividido por 80. 0,625 hora. Ok? Agora olha para essa expressão, que vai me dar a velocidade média que eu quero. Certo. Você vai concordar comigo que a velocidade média que eu quero é a soma dessas duas distâncias, que foi... Bem, isso aqui é o ΔS, é o quanto ele se deslocou. Certo. Ele se deslocou foi 150 metros. Tempo, tranquilo. 150 km, desculpa. E o tempo é a soma dos tempos que eu acabei de achar. O 0,77 mais o 0,62. Veja, está muito longe de ser a soma das médias e dividir por 2, né? Certo. Muito longe disso. Então, quanto Ou seja, é 0,77? Essa resposta aqui, ela não vai ser igual a 130 mais 80 dividido por 2. Vai ser um resultado diferente. Totalmente diferente. Vai dar 107,9. Basicamente 108 km por hora. Essa foi a velocidade média. Rapaz, ficou extremamente antididático, eu acabei de fazer, mas tu entendeu, né? Eu entendi, eu não lembro isso de física.
velocidade, espaço sobre tempo, tranquilo. Por isso que eu estou te dizendo, né? Eu acho que a ideia do professor nessa lista foi justamente isso. Mostrar que a estatística não é uma ciência tão hard, fechada. Tem que estudar com essas coisas, entendeu? Então, cara, por hoje é isso aí. Espero ter ajudado mesmo. Eu sei que é meio confuso, mas a ideia da lista era essa. Obrigado Falou? aí, viu? Se tu quiser parar de Agradeço. gravar, eu vou só te perguntar mais uma coisa aí, sobre